cidade histórica de Cairu. No ano de 1625. Uma coisa eu acabei esquecendo de falar aqui, mas eu vou... Isso. Ela também é original. Tá de lado por conta de ataque de antigamente, porque muitas... Cidade histórica de Cairu. Cairu que é a sede da ilha de Tinharé e Boipeba. Aí teremos uma parada de 30 minutos para quem quiser fazer visita ao mosteiro. O mosteiro aquele lá em cima, ó, do lado direito, tá de frente para cá, tá bem? Se tiver de sunga ou de biquíni, terá que se cobrir se for entrar no mosteiro. É legal usar o chinelo, que a calçada esquenta um pouco. Aí no pier tem os meninos que trabalham de condutores, pode estar conduzindo vocês até o mosteiro e contando um pouco da história da cidade. Se vocês tiverem interesse no serviço deles, vocês combinam antes, pois eles cobram a taxa. Tem outro pessoal que faz esse meio do trajeto aí numa charretezinha. Essa charrete é conduzida por um quadriciclo e aí o custo fica R$ 22,00 por pessoa. Lembrando que nenhum desses dois serviços, eles são obrigatórios. Se vocês tiverem interesse, combinam com eles e pode ir em algum deles. Se não quiser o serviço do pessoal, vocês podem seguir só. A cidade é bem pequena e tranquila. Desembarcamos aqui em Cairu e o nosso guia aqui, ó, vai ser o Nats, vai dar uma aula de história aqui pra gente hoje. O grupo foi descoberto no ano de 1531 por um grande grupo de 400 homens que foram mandados por Dom João III para que encontrasse terras abundantes e férteis. Naquele período, Martins Afonso de Souza ficou à frente desses 400 homens, aonde acabou ouvindo falar no nome de uma ilha muito popular pelos navegantes, com o nome de Tinharé, onde todos nós hoje em dia conhecemos como Morro de São Paulo. É tanto que na pulseirinha de vocês existe o nome Volta à Ilha de Tinharé, que significa Morro de São Paulo e que também significa aquele que se adianta nas águas. Naquele período, Martins Afonso de Souza acabou criando uma fortaleza para que outras embarcações não chegassem muito próximos àquela ilha, ou até mesmo quisessem tomá-las de volta, porque o nome de Tinharé foi dado pelos espanhóis e holandeses, que na época não iniciaram a fundação da ilha, mas apenas adotaram com o nome de Tinharé. Depois desse período, ele acabou se deslocando para procurar novas terras, assim encontrando nossa ilha, que era habitada pelos aimorés e tupinambás, que na época acabaram sendo feitos de escravos durante um grande período, e acabaram se revoltando com os portugueses na matriz de Nossa Senhora do Rosário, que é a Igreja do Povo, que é a Igreja Branca lá, onde foram totalmente decapitados. Então foi é o indígena para contar a história, tá? O rio ao lado foi dado o nome de Rio Tinharé por conta da primeira ilha, que é Morro de São Paulo. Já o rio da onde vocês acabaram de vir é conhecido como Rio do Inferno, onde existia índios canibais que atacavam as embarcações após encalhar, porque lá tem um banco de areia que atravessa de um lado a outro e as embarcações maiores antigamente encalhavam. Os índios canibais apenas matavam os homens, mas as mulheres deixavam vivas. Do ano de 1625, onde é possível ver em cima anjos girassóis barrocos colados com óleo de baleia, cal e areia, totalmente originais. Os azulejos também vieram de Portugal e até hoje nada foi modificado. O estilo da casa é eclético e barroco. Foi conhecida como Casa dos Anjos por conta que os portugueses se reuniam para fazer suas orações. Já o casarão da frente é do ano de 1790, onde funcionava como antiga ouvidoria. Teve sua única restauração total no ano de 1950, onde acabou sendo Câmara Municipal de Vereadores e também a antiga Prefeitura. Foi desapropriada atualmente pela nova gestão, a única reforma feita em 2020 somente é a troca do telhado. Só para constar, as únicas coisas tombadas pelo IFAM até hoje somente o convento e a igreja. Nada mais, tudo é por conta da Prefeitura. E temos azulejos portugueses originais do século XVII, onde também é possível ver as três classes sociais daquela época, a famosa eira, beira e a tribeira, de onde vem o ditado sem eira nem beira. Eira seria quem tinha uma camada dessa branca no telhado, seriam as pessoas mais humildes. Beira, naquela casa verde lá, temos as pessoas de classe média, que só tinham duas camadas brancas no telhado. E tribeira, no caso dessa casa, temos as pessoas mais ricas, no caso, a coroa portuguesa, que mandavam na cidade por ter mais condições, tinham mais escravos e muito mais. Já os senhores nem beira seriam as pessoas que moravam em casa de favor, em troca do seu trabalho apenas. Nas coxas, vem dessas camadas, que a gente pode perceber que elas não têm o mesmo formato.
porque tanto as camadas quanto as telhas de antigamente eram feitas nas coxas dos escravos. Por isso existe esse grande ditado feito nas coxas. E dependendo da forma que for dito, é uma forma racista. Né? A gente agora está na frente do convento de Santo Antônio, muito conhecido como Santo Casamiteiro, onde existe um grande ditado popular. Para as pessoas que querem casar ou reforçar o casamento, é só entrar com o pé direito e sair com o esquerdo. Quem não quiser faz o contrário, e quem tiver em dúvida ainda, é só pular na fachada, tá? 1654, aonde sua obra levou um século para ser concluída, e onde também podemos observar que ela só tem uma torre. Porque naquela época, se tivesse duas, a obra dava como concluída e teria que pagar imposto para a coroa portuguesa. Mas como só tem uma, a obra foi dada como inacabada e não teve por que pagar imposto para a coroa portuguesa até hoje. Sendo esse o terceiro convento mais antigo do Brasil, é o primeiro convento até a primeira manifestação do Barroco no Brasil. E sua obra é considerada uma obra-prima e uma obra de arte até hoje. Vamos entrar aqui para conhecer o convento. A taxa de entrada e visitação aqui no mosteiro é R$5. Aqui tem um ditado popular conhecido, que é entrar com o pé direito e sair com o esquerdo se quiser se casar ou reforçar o matrimônio, tá certo? Pé direito. Só uma mulher. Ah, então com direito. De 40, tá? Isso. Ela também é original, só foi reacendida, mas o pintor já é desconhecido deste teto. Isso. E neste teto foi utilizada a técnica chamada perspectiva à profundidade, da qual nós conhecemos como 3D nas colunas. Aqui também vocês estão pisando piculos, cá em cima cerca de 54 túmulos e cá embaixo cerca de 64 túmulos. Pessoas que naquela época tinham condições, então pagavam para ser enterrados dentro da igreja. Quanto mais eles pagavam, mais eram enterrados em distância do altar, porque acreditariam que estariam mais próximas de Deus e mais próximas dos céus. As de cá de baixo eram apenas enterrados com pedra sabão, recebiam numerações para marcar seus túmulos. E os escravos naquela época, quando não tinham nada para fazer no seu trabalho, eles eram enterrados ao redor do convento de qualquer jeito, tá? Aqui é o púlpito. Não sei se você já ouviu falar em missa do latim, missas clandestinas. Os frades naquela época celebravam a missa aqui de cima. Então ele celebrava de frente para o altar e posta para o público naquela época. E as únicas pessoas que tinham direito de estar num melhor local eram aquelas pessoas que tinham condições, que estavam no poder. Então todas essas tribunas eram ocupadas por aquelas pessoas. Aqui eram ocupadas por pessoas de classe média e lá fora os escravos que não podiam se misturar com os pobres aqui de dentro. E aqui ao lado, este altar de 1730, é original desde a época, altar de Santa Rosa de Viterbo, considerado uma santa italiana. Neste altar foram utilizados dois estilos muito conhecidos, chamado barroco e o rococó, mas também foi feito com madeira cedro e é todo folheado a ouro, tá? Lá no altar principal, do lado direito, São Francisco de Assis, que foi o santo escolhido pelas ordens franciscanas, e do lado esquerdo, Santo Antônio, que é o santo padroeiro de todo o convento. E a luzinha vermelha, simbolizando o Espírito Santo, que o convento ainda está ativo e que ocorrem celebrações aqui ainda. Essa igreja ainda está ativa, ocorrem celebrações às terça-feiras, às 7h30 da noite, mas é celebrada pelo padre, tá bom? Este teto é de 1786, a pintura se encontra original desde aquela época, nunca foi retocado, tá? E nunca foi mexido. Pintor José Joaquim da Rocha, pintor da escola baiana. Aqui nas colunas foi utilizada uma técnica chamada o 3D, mas também que conhecemos como perspectiva à profundidade. Mas o mais incrível é que a mesma técnica de Mona Lisa também foi utilizada aqui no rosto de Nossa Senhora da Conceição, esta santa que está com a flor branca na mão. Qualquer ângulo da sala que vocês forem, ela sempre estará olhando para todos vocês. Pia do lavabo, também conhecida como Pia do Brasão. Os frades não poderiam fazer a celebração naquela época sem passar nesta pia antes, tá? Eles lavavam suas mãos porque acreditariam que estaria de corpo e alma limpa fazendo a celebração lá na igreja. Cada detalhe desse foi exposto um significado. Esta mão do lado direito representa a mão de Jesus Cristo, a mão do lado esquerdo representa a mão de São Francisco de Assis. Já que estão as chagas de Jesus na cruz,
Aqui estão as 7 torres de Portugal. Esse escudo representa o escudo da Ordem dos Franciscanos. Já cá em cima representando a coroa portuguesa. E esses 2 dragões se viam para botar os males que veio contra a estapia naquela época. E aqui tem 2 porta-toalhas do século XVII e do século XVIII que estão originais desde aquela época. Atrás de vocês tem esses arcais, ó, conhecidos como gavetões. Nunca sofreram restauração, nunca aconteceram e nunca pegaram serviço. Os toitais de Deus feitos de madeira jacarandá. Por isso é chamado de gavetões. Se guarda as vestimentas dos frades naquela época, se guardavam, e atualmente se guarda a vestimenta do padre que ele utiliza nas missas atualmente, tá certo? E são chumbadas e pregadas com prego da madeira, tá? E aqui ao lado tem essas gavetinhas, tá? Essas gavetinhas, seu principal objetivo era guardar os utensílios que os frades utilizavam nas celebrações dentro da igreja. Ainda que se abre 4 se guardava a Bíblia, esta que se abre 2 se guardava o cálice, e estas que se abrem individuais se guardavam as hóstias. Do meio para cima eram todas pregadas com prego da madeira. Os próprios frades na época pregaram por não ter mais nenhuma utilidade, mas também dizem que eles pregaram do meio para cima e deixaram do meio para baixo abertos porque eles eram baixinhos na época. Então eles não alcançavam cá em cima e resolveram deixar abertas aonde alcançariam, tá certo? Essa aqui é a sala do capítulo, que era uma sala de liturgia. Os frades se reuniam nessa sala para ler o capítulo da Bíblia. A sala do capítulo, temos essa pintura do teto que é de 1749. O autor desse teto é José Joaquim da Rocha, considerado na época um dos principais pintores da escola baiana que teve no século XVIII. Nessa pintura do teto foi escrita 4 frases em latim. Essas frases em latim se referem a Nossa Senhora da Conceição aqui no centro. Aqui na entrada diz que ela surge como aurora, a segunda ao lado formosa como a lua, a terceira brilhante como o sol e a quarta aquela que sempre avança. Esse teto ele acabou passando por restauração em 2003. Temos esses 2 quadros. Ambos são datados da mesma época pelo mesmo autor. O quadro à esquerda é a visita de São Francisco de Assis a São Domingo de Gusmão. O quadro à nossa direita, Jesus Cristo entregando suas chagas a São Francisco de Assis, momento no qual São Francisco de Assis ele pagou penitência pelos seus erros cometidos na vida e foi consagrado santo. Um dos fatos mais curiosos nessa sala estão nessas pinturas dos quadros, que misteriosamente haviam sido cobertas por 7 camadas de tintas. Praticamente nem existiam até o ano de 2013, quando se houve a restauração, que foram raspando, sem saber o que havia por trás, retiraram no total de 7 camadas de tintas e foram descobertos os quadros e a pintura do arco. E a sala do capítulo hoje guardam apenas essas 3 imagens, datadas do século XVII e XVIII e esculpida em madeira. Aqui está São Domingos, século XVIII, ao seu lado Imaculada Conceição, também do século XVIII, e aqui é a Divina Pastora, que é a imagem mais antiga dessa sala, construída em um único só bloco de madeira. É bem parecida com a cabaça baiana, mas não é cabaça. Onde dá essas bolinhas. E pode ser muito utilizado para fazer instrumentos, como a caixinha do birimbau, que é muito utilizada a cabaça. A única diferença dela com a cabaça é que a cabaça não tem um odor. E é totalmente comestível. Essa daqui só não é comestível por conta do mau odor que só o urubu aguenta. Esse pezinho aqui é da época dos escravos ainda, antes dos portugueses chegarem até aqui. Então foi deduzido que esse pezinho aqui tem mais de 400 anos. Mais velho do que o convento e do que a igreja. Detalhes sobre a igreja. Ela está de lado por conta de ataque de antigamente, porque muitas igrejas são de frente para o rio ou para o mar. Porém, essa igreja está totalmente de lado, porque naquela época poderia haver alguma embarcação querendo tomar esse território. Porque tanto de Boipeba quanto de Morro de São Paulo são mar abertos. Então eles optaram por colocar a torre no nosso lado direito. No meu lado direito, no caso. Assim avisando as pessoas que estavam chegando qualquer tipo de outra embarcação. Podendo chegar alguma embarcação estranha, eles avisavam. Aí as pessoas que estavam dentro se preparavam para todo tipo de ataque.
Lembra que eu falei lá embaixo que os aimorés e tupinambás acabaram mortos? Porque teve gente que avisou através das torres. Então, eles colocavam 4 canhões naquelas 4 janelas. Na parte aqui do meio temos 2 seteiras que foram fechadas na reforma de 2003 por conta de morcego, mas que também era utilizada para colocar armas e atacar caso fosse necessário. Na parte de baixo daquelas 4 janelas temos 2 janelas e uma porta. As 2 janelas também para colocar canhões e a porta para observar os escravos trabalhando. Já foi encontrado também há 8 meses atrás um túnel subterrâneo que liga ao fundo do convento, aonde só foi utilizado apenas uma vez por conta dos ataques dos aimorés e tupinambás. Não teve outro ataque sequer. Foi utilizado apenas pelos padres e os frades, que naquela época não sabiam lutar e tinham que fugir. E nada mais foi utilizado. Foi encontrado pelo guia local após abrir uma porta de 2,5 metros, onde após abrir só existia parede, mas empurrando do lado acabou se abrindo e ligou o fundo do convento. Olha só. E é isso, meus amores. Passei em Serra aqui, ó, no Cais de Morro de São Paulo, com esse final de tarde lindo. E aí, super indico o passeio, valeu bastante a pena. Se cuidem, fiquem bem, um forte abraço e um grande beijo.